Uma vez, o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marcos Aurelius, tentou viver uma vida virtuosa seguindo os princípios históricos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres aos quais tinham acesso, como ficar bêbado de vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurelius estava empenhado em cumprir a tarefa que o destino lhe havia dado, que era servir à humanidade. Portanto, ele se importava profundamente em realizar o seu propósito, mas para fazer isso, ele precisava se preocupar menos com coisas que não mereciam ser valorizadas. Podemos dizer que são muitas coisas. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a distinção entre coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. O manual de Epicteto explica claramente que a maioria, se não todas as coisas além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo, não necessariamente, mas os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle. E ao fazer isso, permitimos que essas coisas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então, culpamos os manipuladores por controlar nossos cordões, quando na verdade permitimos que eles o façam. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perdem o poder sobre nós e estaremos mais tranquilos. Para Marcos Aurelius, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador e se concentrasse na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para as outras pessoas, não serem afetadas por forças externas, poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. E para outros, poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, em que coisas devemos parar de nos preocupar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurelius sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas em suas meditações. Marcos Aurelius diferencia repetidamente entre o presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos preocupamos demais com elas, ou de maneiras erradas ou com coisas erradas. Para clareza e estrutura, começando com o futuro, como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos pela ideia de não saber como o futuro será ou como as coisas acontecerão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida, que não aconteceu antes do primeiro dia de nossos anos dourados. Ou um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade desses eventos leva muitas pessoas a se preocuparem continuamente com o melhor e o pior que pode acontecer. Mas devemos nos preocupar antecipadamente como fazemos todos os dias? Enquanto eles não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo. Eles só existem em nossos pensamentos.
O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, porque ele não existe fora de nossa mente. Se você está enfrentando um câncer mortal, o que o impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se, erga a cabeça, independentemente do que você esteja passando em sua vida, seja algo mínimo ou algo extremamente grande. Coloque sua melhor roupa, seu melhor tênis e vá viver momentos que serão lembrados por você mesmo após a morte. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que pressiona sobre nós, mas sim o peso do presente. Sozinho, não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente e, ironicamente, não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando encontramos, ele já está presente. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois o sofremos em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius disse sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o ar não contra o presente. Ele apontou que se conseguíssemos lidar com o presente, também poderíamos lidar com o futuro. Ele dizia a si mesmo para não imaginar tudo o que poderia acontecer de terrível, mas sim lidar com a situação que estava vivendo no presente. Quando ele se concentrava no presente, percebia que podia suportá-lo, e se esse fosse o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati. O amor é o destino, mas fortificado com a confiança de que somos capazes de passar por isso. No passado, Marcos Aurelius lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, todo o resto de sua vida é passado e se foi ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora do presente e que não podem ser acessadas, o futuro e o passado. Marcos Aurelius afirmava que o passado não significa nada e é indiferente. No presente, não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com os acontecimentos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado estão embaralhadas, e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Nós confiamos em lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista. Então, o passado não está apenas fora de alcance, nossa lembrança dele também é muito provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já foi embora, que nunca mais voltará. Eu queria poder ter feito isso de forma diferente, dizem muitas pessoas, mas elas desejam o impossível. Nada pode ser ganho com esses pensamentos, porque eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrava em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados,
Muito provavelmente também não poderíamos quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio. Podemos ter tido uma infância difícil ou experiências de amizades terminadas ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Ele afirmou: em fortune, que isso tenha acontecido não é fortuna. Que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso por isso, não arrasado pelo presente, nem assustado com o futuro, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar o primeiro como infortúnio e não o segundo como fortuna? Você realmente pode chamar de infortúnio algo que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la, mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize. Interessantemente, Marcos Aurelius não descarta o valor do passado completamente. Ele acredita que podemos observar o passado ao observar seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, para que possamos extrapolar o futuro. No presente, Marcos Aurelius menciona frequentemente que o momento presente é tudo o que temos, é o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro. Marcos Aurelius encorajou a se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar muito com coisas que não merecem preocupação. As coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. E quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, ficar emocionalmente perturbado pelo que o presente nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra não está em nossas mãos, mas como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que somos forçados a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra o presente a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar ou saber o que o futuro nos reserva. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos impedir que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que envelheçamos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender AOS nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sintam atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque nos deparamos com o que não gostamos. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos à mercê do futuro. Ou, inversamente, estamos tão encantados com o momento presente que nos agarramos a ele, temendo perdê-lo, permitindo que o futuro nos controle. Mas com nosso total envolvimento em tudo ao nosso redor, passageiro e invernal, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva sobre ela, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles,
em vez de desperdiçar nossa energia sendo desgostosos ou apegados às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu no 7º livro de suas meditações, é argumentar que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta. Mas com cautela, trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense o quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado, não se sinta tão satisfeito que comece a superestimá-las, a ponto de ficar chateado se as perder. Aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Nos perguntamos, não podemos ter um descanso? Mas, para Marcos Aurelius, a adversidade e os problemas da vida não são uma desculpa para nos comportarmos mal. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou seja, aplicar a filosofia estoica à nossa vida. A arte de viver não se trata de quão incríveis e fortuitas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, frágeis e volúveis, e não estão sob nosso controle. Trata-se de como enfrentamos os acontecimentos que encontramos. E é isso que devemos nos importar. Portanto, agarre-se ao presente. Dê o seu melhor para viver o hoje da melhor maneira que você puder, independentemente de sua situação física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. Procure começar a mudança por algo que está ao seu alcance. Apenas comece. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está diante de você e apenas comece. Espero que você consiga atingir os resultados positivos que tanto almeja para a sua vida. Lembre-se de que sua motivação pode acabar em algum momento, mas persista e seja constante em tudo o que você fizer. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se este conteúdo foi gratificante para a sua vida. Deixarei 2 vídeos aqui que talvez você tenha interesse em assistir também. Até a próxima!